Paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo, irmãos? Tudo em paz? Quantos aqui está tranquilo, irmão? Você está em paz hoje? Está em paz ou está mais ou menos? Em paz? Agora sim, dentro dessa paz, quantos aqui estudou a lição? Aí, eu já perdi a paz. Eu estava em paz. Eu estava indo em paz, irmão. Aí de repente eu perguntei. Amém, irmão? A nossa revista que vem falando sobre o livro do profeta Ezequiel, ele é a lição número 9, 27 de fevereiro. É um livro que nos fala sobre parte do cativeiro e pós-cativeiro. Foram 22 anos de profecia. Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, após a sua viuvez, ele começou a profetizar. Se eu não estou enganado, me parece que tem 14 revelações no livro de Ezequiel, simbólicas, metafóricas. O capítulo mais conhecido é este de hoje. O Vale de Ossos Secos é o capítulo mais pregado do livro de Ezequiel, aonde as pessoas mais dão atenção. Engraçado, a maioria das pessoas leu o capítulo 37 de Ezequiel, mas não leu o final do capítulo 36, que é exatamente a essência do capítulo 37. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Ezequiel é depois de Lamentações, irmão. Versículo 16. A seguir é exatamente a essência do capítulo 37. A essência, sim, é a parte central para a explicação do capítulo 37. O 37 é uma visão, e o 36, versículo 16 a seguir, ele fala sobre a restauração de Israel. Agora, a forma dessa restauração, ela é comentada no 37. Amém? Amém, irmãos? Para você que não leu a revista, há algum tempo atrás, quando a pessoa não tinha lido a revista, eu parava a escola e ia ler a revista. Mas agora não, se você quiser ler a revista, você lê em casa, né? A nossa lição, ela tem 3 objetivos: explicar o plano divino, explicar que o plano divino inclui a restauração, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos, mostrar os resultados da restauração divina. Amém? Amém, irmão? Eu estava conversando com os adolescentes aqui sábado atrasado, antes desse sábado de ontem, o outro sábado, e eles estavam falando sobre avivamento. Existem 2 tipos de avivamento: avivamento movimento e avivamento permanente. Avivamento movimento é um avivamento temporário, e ele é simplesmente o lado emotivo. A pessoa vem para um culto ou vai para uma festa, e o seu lado emotivo aflora mais lá na hora, e ele passa, chora e entra em lágrimas e canta louvores. Só que ao sair do ambiente aonde ele está,
não tem nenhum efeito permanente. E existe o avivamento permanente. Nós estamos vivendo um tempo, agora, um tempo de avivamento, movimento. É mais uma, eu considero assim, como se fosse um avivamento da alma. Avivamento da alma. A pessoa, é fácil de chorar, ele canta, chora e se derrama em lágrimas e sai do movimento e acabou. E o avivamento permanente, ele começa no arrependimento, na contrição, na confissão. Ele não começa na emoção, ele começa na pregação, no ensino da palavra. O outro avivamento começa na emoção. O avivamento permanente, ele começa na palavra. A pessoa ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, então nasce o avivamento permanente. E Ezequiel estava profetizando este avivamento permanente. Um avivamento que seria feito em Israel, que seria permanente, que ia causar um impacto na nação. Então, o capítulo 37 é exatamente a demonstração desse impacto, como ele seria e o que aconteceria depois desse avivamento. A revista é 3 tópicos e ela traz 3 tópicos subdivididos em 3 tópicos. Tópico 1, o plano divino inclui restauração. Por que, irmãos, o plano divino inclui restauração? Porque todo mundo precisa de passar por uma restauração. Eu estava numa igreja, não vou falar o local, eu estava numa igreja, a pessoa falou assim: Deus precisa fazer uma reforma no seu povo. Reforma não, irmão. Reforma é tapar buracos. Reforma, quem reforma carro sabe disso. A pessoa passa uma massa e tampa o buraco e pinta. Você olha, está bonito, mas com o passar do tempo vai brocar de novo. E o buraco vai ser maior, o rombo vai ser maior. Deus não faz reforma. Deus não faz reforma. Deus faz restauração. Restaurar é pegar aquilo que está velho e tornar-se novo. Amém? Amém, irmãos? Então, a humanidade, a igreja, o povo de Deus, de tempo em tempo, precisa de uma restauração. Precisa passar por uma restauração. E há vários fatores que nos conduzem a precisar disso. Pecado, frieza espiritual, né? Ausência de leitura da palavra, vai nos conduzindo a precisar de uma restauração. O povo de Israel foi entrando por um caminho de tamanha destruição, que ao longo dos anos o povo de Israel não era mais povo de Deus. Era um povo idólatra, era um povo que não tinha mais acesso ao templo, que não oferecia mais sacrifício, que já estava oferecendo seus filhos como sacrifício, já não oferecia mais sangue de bois, já oferecia animais impuros a Deus. Ele distanciou muito, então precisava de uma restauração e não de uma reforma. O tópico 1 se divide em ações divinas para restauração, uma visão da situação espiritual, profeta, instrumento de Deus. O que Deus fez para restaurar o seu povo? O povo de Israel, enquanto anunciava o seu descontentamento com o povo de Israel, enquanto Deus anunciava o seu descontentamento com os pecados cometidos, a consequência do povo era afastar de Deus. Quanto mais Deus falava sobre o pecado, mais o povo distanciava. Eu vou te falar um mal que acontece conosco. Acontece conosco, ser humano, crentes. Essa pecinha chamada crente.
Quando alguém fala palavras que nos levanta, a gente abraça, alegra, não é isso? A pessoa chega e fala, ó, Deus tem se agradado de você, você está, ó, 10. Mas quando alguém chega em nós e aponta os defeitos nossos, qual é a nossa tendência? Afastar da pessoa. Ficar com raiva, contrariado. Não era diferente com Israel. Os profetas chegavam, Deus está ouvindo a vossa oração. O professor Adilson falou aqui no domingo passado, quem lembra, né? Que o profeta vinha falando a verdade e o povo afastava. O povo não queria ouvir. Aí vinha o falso profeta e falava para as pessoas assim, não, cativeiro aí é só 2 anos, é coisa rápida. Isso aí Deus vai só fazer um movimento e nós vamos voltar para cá abençoado. Aí vinha o profeta do Senhor e falava, é 70 anos. Pode plantar, casar, comerciar, fazer comércio, construir casa. Vocês só vão levar para o cativeiro. Lá vocês podem negociar, construir comércio, construir casa. Por quê? 70 anos. Não, esqueça isso. Deus vai fazer um movimento rápido aí. Nós gostamos que as pessoas nos elogiam. Nós achamos bom, irmão. Essa semana, essas 2 semanas, eu comecei a me preocupar com isso. Nós estamos vivendo uma geração que você falar para a geração que eles estão errados, eles acham ruim. Quem aqui é pai de família? Você já falou para o seu filho que ele está errado? Ele acha bom, irmão? Já tem alguns pais que mudou de tática. Agora o menino peca, a gente fala, não, fique tranquilo, Deus vai fazer um milagre aí, e vai tirar você do pecado. As pessoas não querem ouvir a verdade. Quanto mais Deus falava com o povo de Israel, mais triste eles ficavam e mais eles afastavam de Deus. Mas o caminho divino era falar sobre o pecado deles. Seu povo, dentre outras, trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará suas imundícias, dará um coração novo e dará o seu espírito. Abre a sua Bíblia aí no capítulo 36, que eu acho que você já está aberto aí. E vamos ler uma questão aqui, irmão. Versículo 25. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de de todos os vossos ídolos os purificarei. 37, né? 36. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito. Eu vou dar um coração novo. Colocarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei esse coração de carne, de pedra. Tirarei esse coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Coração de pedra insensível, duro, ignorante, não aceita a verdade. Coração de carne, coração sensível, que aceita ser moldado, ser trabalhado, que aceita o Espírito trabalhar. 37. Versículo 37, meu filho. Acelera o passo, não dou. Porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis dos meus, e guardareis os meus, e os observarei. Eu farei isso. Eu restaurarei a vida de vocês. Vou fazer uma mudança completa na vida de vocês. Isso é avivamento, irmãos. 1.2, a visão da situação espiritual. O povo de Israel estava... Eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Ezequiel 37,
Ezequiel 37, versículo 2, 37, versículo 2, o finalzinho lá, irmãos, olha. Ele foi levado num vale de ossos secos. A face do vale estava cheio de ossos desconectos, ou seja, ossos misturados. Eis que estava como? Sequíssimos, ou seja, estava muito tempo exposto ao sol, de tal forma que estava totalmente secos. Essa era a situação de Israel. Não tinha nenhuma possibilidade de haver vida ou de ter vida. Irmão, para uma nação, para uma pessoa chegar a esse estágio, foi muitos anos de pecado e de insistência no pecado. A misericórdia de Deus foi tão grande que eles viveram muitos anos no pecado e de insistência no pecado, praticando o pecado, e a cada vez pior, que chegou a um estágio de não ter vida e nem aparência de vida, porque ossos sequíssimos quer dizer não tem vida e nem aparência de vida, nem sintomas de vida. Essa era a situação de Israel. 1.3, profeta, instrumento de Deus. O irmão Adilson explicou de forma, que o professor Adilson, de forma magnífica, a lição passada, profeta de Deus, o verdadeiro e o falso. Quem não veio perdeu uma grande explicação. Eu vou só passar aqui para que você possa entender. Encontramos Deus revelando que seria através de um ser humano que o verbo viria e habitaria entre nós. As pessoas custa entender isso. Entender que Deus age, mas Deus não age de forma fora do ser humano, Deus age usando o próprio ser humano. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Por exemplo, para Cristo nascer, teve que haver uma família, essa família tinha uma mulher, e essa mulher teve que conceber, teve que dar à luz, teve que passar pelo processo humano, foi usada por Deus. No passado, tanto os reis, como os sacerdotes, como os juízes, foram homens, instrumentos de Deus para a nação. O difícil é as pessoas aceitar isso. Aceitar que Deus usa homens para tratar-se com homens e usa homens para abençoar homens. Humanos para abençoar humanos. E tem sempre a tendência da pessoa querer algo sobrenatural, mitológico, ou seja, fora do humano. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, irmão. Aí fica esperando. Para mudar de vida é preciso Deus usar um milagre extraordinário fora da razão humana, né? Fica esperando o sobrenatural. Aí não acontece. Por exemplo, a pessoa está em pecado, está errado, está dentro da igreja, está errado, está ouvindo a palavra está dizendo, irmão, muda de vida e confessa o seu pecado. Mas a pessoa só vai crer o dia que Deus envergonhar. Só acredita o dia que Deus desceu o profeta e colocar a mão na cabeça. Mas a palavra é falada todo dia que vem no culto, a Bíblia está falando para mudar de vida. Mas a pessoa só crê se houver algo sobrenatural. Mas Deus usa humano para falar com humano. É difícil crer, por exemplo, olha aqui, irmãos, é difícil crer, por exemplo, que Deus está falando agora. É difícil crer que eu estou aqui como profeta. E que não há necessidade de eu fechar o olho aqui e entrar em estado de êxtase para dizer para você que a nossa vida precisa mudar. Porque a palavra está dizendo para mudar. Não, mas o povo só crê se houver o sobrenatural. Mas no julgamento, irmão, Deus vai falar para você, mas eu falei várias vezes. Ah, senhor, o senhor não falou. Falei. Falei quando você abriu a Bíblia, falei quando você conversou com alguém, falei quando você ouviu o hino na igreja, falei quando você ouviu a mensagem. Foi eu falando.
Amém, irmão? Amém? O profeta de Deus, o instrumento de Deus, Deus vai usar homens para tratar com homens, humano para tratar com humanos. Os mesmos que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciar. O mesmo humano que Deus chama para ser salvo é o mesmo humano que Deus envia para pregar a palavra. Deus não permitiu que os anjos fizessem essa obra, mas colocou essa responsabilidade sobre os humanos da igreja, porque humanos vai lidar com o humano. Aí o apóstolo Paulo fala que nós devemos lidar com as pessoas olhando para nós. Facilita. Só que o ser humano em si, ele tem a necessidade de ouvir o extraordinário, de ver acontecer o extraordinário. Quantas pessoas poderiam mudar de vida antes de ser envergonhado, ou de estragar a família, ou de perder a mulher, ou de perder os filhos, ou de perder o marido? Quantas questões seriam resolvidas se a pessoa analisasse que Deus está falando com ele todos os dias? Amém? Amém, irmão? Profeta é o instrumento de Deus. Esse profeta aqui é o humano, o homem, o chamado por Deus. 2, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Há um limite no ser humano. Qual é o limite do ser humano? Ele está limitado ao tempo e ao espaço. O ser humano, ele é limitado ao tempo e ao espaço. Ele é limitado a isso. Ao tempo, porque ele só consegue ver e viver o agora. Ele não consegue mais nada fora isso. Ele não consegue viver o amanhã e não consegue viver o ontem. Ele só consegue viver o agora. Por exemplo, você está aqui, você não consegue viver daqui uma hora. Por exemplo, você não consegue estar aqui e ao mesmo tempo estar na sua casa almoçando, que seria o futuro agora, né? Não, você só consegue viver o agora. Ao espaço, você só consegue estar nesse espaço aqui, ó. Você não consegue fugir do espaço que você está. Não, eu vou transpor o espaço e vou chegar agora no Japão. Você consegue? Não. Você é limitado ao espaço. O ser humano é limitado em várias coisas. Eu estou colocando 2 pontos fáceis de entender. Por exemplo, o ser humano é limitado no poder. Ele não tem poder nenhum. Ele é limitado na força. Ele não tem força o suficiente para carregar uma tonelada nas suas costas. Por causa das nossas limitações humanas, nós queremos limitar a Deus. E nós achamos que Deus também está colocando dentro desse espaço aqui, ó. E não. Deus está fora do humano, Deus está fora, e a ação de Deus, o poder de Deus para fazer acima de tudo que vemos ou pensamos ou analisamos. Por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele não fizer, nós não creríamos nele. Nós cremos nele porque Ele não está limitado ao ser humano, está pronto a fazer além de tudo do que vemos ou pensamos. Por exemplo, Deus não está limitado à gravidade. Nós estamos limitados à gravidade, Deus não. Deus não está limitado ao tempo. Deus está operando no futuro aquilo que nós estamos pedindo no presente. Ele já está no futuro trabalhando, né? Hora que ele dizer que vai fazer, hora que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Quem vai impedir ele se ele falar que vai fazer? Ninguém vai impedir, ele vai fazer. Amém, irmãos? Amém? Então, Deus tem poder para fazer acima de tudo aquilo que você pensa, pede, analisa, em nome de Jesus. 2.1, a esperança. A esperança está dentro do verbo haver. Então, existe uma esperança. Quando o profeta fala assim, ó, Ezequiel 37:3.
aí, irmão. Vamos ler, irmão? Ezequiel 37, 13, não, irmão, 3. Isso. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Em outra tradução, poderão viver esses ossos? Na visão humana, poderia. Poderia, irmão. Mas e Deus poderia? Está vendo como é que o ser humano é fraco? Aí todo mundo respondeu assim: sim. Na visão humana, não. E na de Deus? Sim. Quase nem creu naquilo mesmo que falou, né? Na visão humana poderia, irmão? E na de Deus? Pode? Pode, irmão? Pode. Deus pode mudar a sua vida da agora até na hora do almoço, irmão. E pode mudar espiritualmente. Pode mudar financeiramente. Pode ou não pode, irmão? Pode. Israel olhou para si próprio e disse: será se pode? O que o profeta disse? Por que ele falou isso, irmão? Ele falou assim: porque na minha visão, Senhor, não pode. Na sua pode, mas na minha? Não, na minha eu não creio. Tem crente que é igual Marta. Se você leu a revista, você vai encontrar isso. Tem crente que é igual Marta. Glória de Deus. Ele há de ressuscitar. Eu sei, Jesus, que nos últimos dias, isso vai acontecer. Jesus falou assim: não, é agora, Marta. Se você crê, é agora. Amém? Amém, irmão? Muitos de nós não cremos naquilo que pregamos, ou não cremos naquilo que lemos. A falha nossa é porque nós não conseguimos enxergar além daquilo que está exposto aos nossos olhos. Deus pode mudar a sua situação em questão de segundos. Olha para mim aqui, irmãos. José acorda pela manhã, preso, há muitos anos preso, no calabouço. Ele não sabia que naquele dia ele está diante do rei e seria colocado como governador do Egito. Aquele dia José não sabia. Mas Deus fez a vida de José mudar em um dia, em questão de horas. Se tivesse falado com José, falar: José, hoje é o seu dia, você vai mudar de vida, hoje você vai virar governador do Egito. Era questão dele dar um cascudo na pessoa, dizer: rapaz, você vai mentir para outro, hein? Você está dizendo para mim que hoje eu vou me tornar governador do Egito, eu estou no calabouço. Mas naquele dia, Deus mudou a vida de José em questão de horas. Só isso. O que Deus pode fazer é além do que nós imaginamos ou pensamos. Se Ele for fazer, Ele vai fazer em questão de horas. Basta crermos. Amém, irmão? A sua vida pode mudar. 2.2, o anúncio da palavra de Deus. A congregação menos promissora, a qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra o eco nas palavras do nosso Senhor Jesus: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvir viverão. Olhe para mim aqui, irmão. Basta
ouvir a palavra de Deus e crer nela. Eu não preciso de outra questão na minha vida para ser abençoado, a não ser as pessoas criam, 7 dias, 7 voltas, 7 horas, 7 jejum, 24 jejum, 30 jejum, campanha de Jericó, de Israel, de campanha. As pessoas criam, o ser humano cria de tudo. Para Deus te abençoar, o vinho, o milagre, o óleo, a unção. Para Deus te abençoar, 7 madrugadas, 7 terças, 7 meia-noite. E as pessoas criam, né? É igual a pessoa falar assim, a terça forte quer dizer que existe a terça fraca. Se existe a terça forte, existe a terça fraca. Esse dia alguém passou para mim, terça forte, eu pensei, mas qual é o dia da terça fraca? Porque o dia que for a terça fraca, eu vou ter que melhorar ela, que é eu que dou a terça-feira, né? Então, se tiver uma terça fraca, eu vou ter que saber o dia para me mudar ela para terça forte. Olhe para mim, irmãos. O ser humano cria de tudo, mas nós precisamos só dar. O que muda é se ouvirmos a palavra de Deus, mudará a nossa vida. Se ouvirmos a palavra. É só ouvir a voz de Deus pela palavra. Pela palavra. Se eu parar para ouvir a voz de Deus, a minha vida muda. Muda se eu parar para ouvir a voz de Deus. E quando eu falo a voz de Deus, eu estou dizendo a palavra de Deus. O que muda o mundo é a palavra. Se pregarmos, muda o mundo. Se pregarmos para uma família, muda a família. Se a família der atenção à palavra. Estava na casa do irmão Sebastião ontem, e tem um pregador lá que estava conversando, eu e o Valdo, e o rapaz lá falou, pastor, a Bíblia diz que se crermos, comeremos o melhor da terra. Aí o irmão Valdo falando que isso está sendo profetizado para Israel. Eu falei, é para Israel. Mas se nós crermos, comeremos o melhor da terra? Comeremos. Mas o que é o melhor da terra? Essa é a questão, né? O que é o melhor da terra? Só que o texto lá fala, se ouvires a palavra de Deus, se obedecer a palavra de Deus, se atender à voz de Deus, vai ter o melhor da terra. Mas o que é o melhor da terra? Deus vai me dar o melhor. Deus vai trabalhar na minha vida para me conduzir para o melhor. Eu só tenho que ouvir a. Amém, irmão? 2.3, ação do Espírito Santo. O texto aqui nos remete lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio que Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Por que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, irmãos? Por que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas? Mas a terra era sem forma e vazia, quer dizer, não tinha sentido ele estar pairando sobre a face das águas. Mas por que ele parava ali? Ali ele dá um sentido de incubadora. Ele estava esperando só a palavra, a ordem de Deus, a palavra haja. Porque Deus daria a ordem e ele executaria a ordem. Nós precisamos só da palavra de... A palavra de Deus é uma ordem para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quando eu dou atenção a esta palavra, ele vai restaurar a minha vida, ele vai mudar a minha vida através dessa ordem dada por Deus, através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é uma ordem para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Há uma permissão para Deus trabalhar, e é a palavra de Deus. Essa permissão para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida é a palavra de Deus. Quando eu dou ouvido à palavra, esta ferramenta chamada Bíblia Sagrada muda, restaura, reconstrói a minha vida em nome de Jesus. Não existe esse negócio de eu dizer, Deus me transforma, mas eu mesmo, eu não estou fazendo nada. Eu continuo a lamber o pecado,
a gostar dele, a praticá-lo, a gostar de ser. Se eu gosto do jeito que eu sou, não precisa de Deus me mudar. Se eu não estou agradando do estilo de vida que tenho, Deus vai me mudar em nome de Jesus. Ah, não, mas eu gosto do jeito que sou, do jeito que eu faço as coisas. Então continue assim. Não, mas eu não quero ser assim, eu quero que Deus me mude. A palavra de Deus muda a sua vida. Ouve a palavra do Senhor e mudará a sua vida. Tópico 3, estou terminando, irmão. Resultado da restauração. Uma pessoa restaurada, renovada, não movimenta, uma pessoa restaurada. A primeira questão, um viver como povo de Deus. Um viver transformado. Luz para as nações. Sal para o mundo. Um povo que frutifica, que dá frutos, que divulga a palavra e vive a palavra. Um viver que mostra para o mundo que Deus existe. Um viver que quando as pessoas olham para a nossa casa, glorifique o nome do Senhor Jesus. Só de olhar para a nossa casa. Um viver como povo de Deus. Ser povo de Deus envolve algumas verdades como exclusividade e comprometimento e propósito. Sabe por que hoje nós não temos muitos homens e mulheres usados por Deus, irmão? Porque Deus não é exclusivo na vida dele. Vou só te explicar o que é exclusivo, irmão. Talvez você não tenha esse costume, né? Aí vai mudar, a explicação muda. Quem aqui usa a panela de pressão para lavar pano de chão? Você já usou, irmão? A panela de pressão da sua casa para lavar o pano de chão? Você já usou a panela? Não? A bacia de lavar arroz para lavar calcinha? Você já usou, irmão, isso? Não, tem gente que talvez usa, não sei, né? Isso é exclusivo, irmão. O que é exclusivo, irmão? Exclusivo é algo que só tem utilidade para uma coisa. É como se Deus colocasse um selo na sua testa e dizendo: uso exclusivo do Espírito Santo. O instrumento vai ficar ali até o momento que o Espírito de Deus usar. Se não, essa é a questão do uso exclusivo. Por que Deus não usa hoje muitos homens e mulheres? Porque não são exclusivos. E tem que ser exclusivo, irmão. Não tem essa questão de, eu preciso. Irmão, você pode fazer isso. Eu preciso ver se esse dia não, mas Deus quer que eu faça algo, mas eu vou esperar até o final do ano. Aí no final do ano eu vou ver se eu vou ter condição de fazer. Pastor, depois eu vou ver se eu aceito isso aí. Então você não é exclusivo. Se não é exclusivo, não serve, não presta, não vai dar certo, fica fora. O uso exclusivo do Espírito Santo de Deus. Comprometimento eu gosto de chamar de responsabilidade. Existem pessoas que é responsável e pessoas que é irresponsáveis. Irresponsáveis e responsáveis. Tem pessoas que têm responsabilidade com aquilo que faz. O que é responsabilidade, irmão? 8 horas é 8 horas. Eu falo com a minha esposa todo dia. Que hora começa o culto? 7h30. Mas para mim, começa às 7h10. 7 horas. Comprometimento. O culto começa às 7 horas. A pessoa chega no culto 7h05. Tem cargo, trabalha, mas não tem comprometimento. Não é responsável.
Isso é comprometimento. É para fazer, tal hora é tal hora, horário é horário, vida é vida, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é a semana inteira, é o dia todo, é o dia todo. Não tem essa questão de talvez, quem sabe, eu vou ver. Não existe. É comprometido com o reino de Deus. A outra parte aí que ele coloca é propósito. É porque estamos vivendo um tempo que ninguém sabe para onde vai ou o que quer. O que você quer da vida, onde você vai alcançar, onde você vai chegar. Não, eu quero ser pregador. Não, eu quero ser tocador. Mas você quer ser tocador o quê? Tocar vaca? Não, eu quero tocar na igreja. Ah, você quer tocar na igreja. Não, tocar na igreja eu tenho que aprender. Que tocador, toca vaca. Toca alguém, toca bode, né? Agora na igreja é músico, né, irmão? Mas tem gente que é tocador. Não, eu quero ser pregador. Você estuda? Ah, não, eu quero ser pregador, mas não gosto de ler, não. Então não é pregador. Propósito. Eu tenho um propósito na vida e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu quero alcançar determinado propósito. Amém? Amém, irmão? Ah, não, mas eu não tenho propósito. Quem não tem propósito não sabe onde vai chegar. Se eu não sei onde vai chegar, não sei como vou orar. Se eu não sei como vou orar, não precisa nem de Deus te abençoar. Você não sabe nada, então não precisa de bênção. Quando você souber, acho que Deus olha e fala assim: quando você souber, você me avisa que eu vou operar o milagre. Mas enquanto você não sabe, vai vivendo aí. Amém, irmão? Um viver com o povo de Deus, um viver de acordo com a palavra, eu já falei lá. Um viver para a glória de Deus. Paulo fala em Coríntios, irmãos. Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas convêm. Em outra tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas contribuem. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Eu posso fazer o que quiser fazer. É um ponto. É chamado de libertinagem. Presta atenção aqui, olha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Libertinagem. Eu só vou fazer aquilo que glorifique o nome do Senhor. Liberdade. Toda liberdade, ela tem regularização. Sem regularização não é liberdade, é libertinagem. Por exemplo, na minha casa meu filho faz o que quer. Derruba as paredes, derruba a televisão, derruba a estante, joga a cama no chão, vira o colchão às avessas. Por quê? Porque ele está na minha casa. Isso é liberdade, irmão? Hã? Isso é libertinagem. Liberdade é de ele usar tudo aquilo que tem ali sem estragar nada. É liberdade. Ele pode ir na geladeira, ele pode usar as panelas, ele pode usar o fogão, ele pode usar a cama, mas tudo com regras, com regulação. Amém, irmão? Paulo está dizendo: se eu faço algo que não glorifica a Deus, então eu não faço. Aí ele explica. Ele diz: se eu comer carne vai escandalizar o irmão de fé fraca, então eu não como? Eu não como? Então, até para agir, você vai ter que perguntar se a sua ação vai magoar o irmão, vai estragar a vida espiritual do irmão. Porque se estragar, o irmão não será glorificado, Deus não será glorificado, o irmão não será edificado. Todas as coisas têm que ser para a glória de, vírgula, segunda explicação, eu tenho que pensar que as minhas atitudes não é para a minha glória. Não adianta eu fazer as coisas esperando recompensa. Eu faço as coisas, espero ser elogiado e que as pessoas batam nas minhas costas e dizem: sim, eu vou pregar, desço do púlpito, ninguém falou nada. Não vou pregar mais não, ninguém nem falou que eu preguei mais ou menos. Ah não, meu irmão nem falou que Deus falou com ele. Vai pregar? Vai. Pregou? Pregou. Você cumpriu uma função de pregador no reino de Deus. Amém?
A glória é de? Se você pregou, o povo glorificou a Deus e recebeu, pronto, a glória é dele. Você não tem que receber nenhuma glória. Amém, irmão? Só que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas desejam receber a glória. A glória é de? Então tudo que for fazer é para a glória de?